Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome, exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois irão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus e se apressa em realizá-la. Procure agora, o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirão de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém? Como este homem, em quem está o Espírito Divino, disse pois o faraó José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: me entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua 2ª carruagem real e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó José: eu sou faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Vaneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito durante os 7 anos de fartura. A terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome. Como José tinha aprendido, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida e este respondeu: Vá todos os egípcios, dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porque a fome se agravava em toda parte. De Gênesis capítulo 42. Quando já passou o pequeno Egito havia trigo,
disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, 10 são até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse junto, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando um dos irmãos de José chegou, louvou-se diante dele, com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: e da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Ele disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor. Temos servos que vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, Deus. Os servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos os filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: como lhe digo, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova, juro pela vida do faraó, e vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandei algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará aprovado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó, e ficará confirmado que vocês são espiões. No terceiro dia, eu tenho temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, passem o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam também o seu irmão caçula para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Vou bem, respondeu eu. Não lhes disse que não maltratassem um menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens. Eles receberam mantimentos para a viagem e assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. Devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Seus corações se encheram de pavor e, tremendo, disseram uns aos outros: o que é isto que Deus fez conosco? Ao chegar na casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido. Dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões da terra. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai e que eu já havia morrido, e que o caçula estava com o nosso pai. Então o homem que governa aquele país disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome de suas famílias.